Bom, galera, olha o que o seu professor separou assim para um momento final aqui do curso, né? Onde eu só quero atrair um olhar específico para o que a gente já discutiu, mas que talvez é preciso explicar para que você entenda melhor como é que isso se encaixa, como é que isso daqui funciona, né? As chamadas funções do primeiro e segundo grau. Lá, né, quando a gente estava falando de geometria plana, onde o seu professor conversou sobre a ideia da equação do segundo grau, ela é basicamente a base para uma função do primeiro grau. Assim como a gente já resolveu várias questões envolvendo x, e isso se refere basicamente a uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, né, o que significa uma ideia de função, primeiramente? Quando a gente fala de função, o que tem que vir à sua cabeça, gente? Uma relação de dependência, tá? Então, uma coisa vai estar estritamente relacionada à outra. Você vai ter tranquilamente aqui como fazer a relação entre duas grandezas, certo? Por exemplo, a gente consegue fazer uma relação aqui basicamente do quanto você paga, certo? Em um táxi que você pega basicamente. Como é que funciona, né, o serviço? Você basicamente vai pagar, né, um valor fixo ali só pelo fato de usar o serviço, porém você vai pagar a mais o quilômetro que você percorrer. Né? Então, essa é uma ideia legal quando o papo é uma relação de função, porque você consegue verificar coisas no cotidiano que têm uma relação de dependência. Ou seja, se ao longo do tempo a gente anda quilômetros e mais quilômetros no táxi, ele vai ficando mais caro, porque o preço que você paga tem uma relação direta com o quanto você vai andar. Não é isso? Tem a ver com a distância. É só você pegar os aplicativos como exemplo. Eles dão uma bela noção disso. Então, quando a gente está falando sobre os sistemas, sobre as funções, seja de primeiro, seja de segundo, não importa que tipo de função é. Mas a nossa prova, com certeza, tem o nosso carro-chefe e foco voltados para as funções do primeiro e segundo grau. Galera, elas estão aqui para representar basicamente situações do cotidiano, talvez. Quer ver um exemplo? Eu acabei de te dar um exemplo de uma função, né? Da corrida que você faz, certo? Quando você pega o táxi ali, por exemplo. Agora deixa eu te mostrar uma outra coisa. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o que você faz quando você quer assar alguma coisa, né? Você vai lá, liga o seu forno e ele vai aquecendo, 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 aquecendo. Galera, chega um determinado momento em que a temperatura que o forno atinge, ela é máxima, ela não ultrapassa aquilo. Não adianta mais você rodar a bolinha, não adianta você querer colocar mais temperatura, porque aquela é a temperatura limite. Então ele leva um tempo para a temperatura subir, 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 até que ela atinge o máximo, que é ali que você coloca as suas coisas para fazer, né? Você coloca ali a comida, né, dentro daquele forno, e aí, perfeito, tudo certo, né? E aí, isso também é um tipo de função, ou seja, a temperatura que um forno vai atingir depende do tempo. Isso é legal. Isso é legal da gente visualizar, tá? Então aqui eu já acabei de te dar dois exemplos de funções que é uma relação de dependência. Aqui, por exemplo, o que a gente falou de exemplo, o preço que você paga pelo quilômetro que você anda né, num serviço de Uber, por exemplo, de táxi, o que quer que seja, de locomoção, né? E, por exemplo, acabei de te mostrar a temperatura de um forno variando com o tempo. Né? Então, isso são comportamentos que mostram para a gente um certo padrão específico de comportamento. E com isso a gente consegue prever as coisas. Então, essa função tem relações de dependência. Galera, basicamente de uma forma bem simples, como é que a gente escreve uma função do primeiro grau? Galera, basicamente quando você fala função, vem comigo, eu quero que você pense especificamente em um gráfico. Galera, sempre que falar função, eu quero que você pense em especificamente um gráfico. Quando esse gráfico vem na sua mente, galera, isso já explica muita coisa. Olha que lindo. Y e x. Professor, o que é essa ideia de y e x? Galera, y e x é a relação das variáveis. Ou seja, se a gente está estudando função, qual é a definição ali que a gente tem de uma pessoa vive em função da outra? Ou seja, uma relação de dependência. Galera, um valor que você quiser para x vai gerar outro como correspondência para y. São valores que estão relacionados. Isso, por exemplo, para a gente, pode representar o quanto você vai pagar
pelo quilômetro rodado em um serviço de táxi, né? De forma semelhante, isso daqui pode mostrar para vocês a temperatura que um forno atinge ao longo do tempo. Isso daqui pode representar o nível de uma maré ao longo das horas do dia. Então, função é toda relação de dependência, gente, e não tem erro, tá? Uma função do primeiro grau tem uma cara específica, assim como uma função do segundo grau. Então, seu professor colocou essa relação aqui de diferenciação só para vocês perceberem como vai ser fácil visualizar e pegar a diferença, tá? E pegar a diferença entre os dois e quando é que uma situação é uma, quando uma situação é outra. Como é que a gente vai abordar isso? Né? Como é que uma prova vai vir explorando esses conceitos, professor? Galera, olha aqui um exemplo. Eu vou colocar 2 tipos aqui de gráficos para vocês perceberem os detalhes importantes aqui. Se o professor vai fazer alguns gráficos aleatórios, mas o que importa mesmo é que você perceba alguns outros detalhes. É lógico que a gente está falando de função do segundo grau e função do primeiro grau. O que seu professor quer dizer com isso? Galera, seu professor quer dizer com isso que as variáveis têm uma relação de dependência de alguma forma específica. A gente pode ter uma relação tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. E o que vai definir isso, galera? A questão. A questão vai definir isso e vai ser muito fácil enxergar. Então, eu já estou começando aqui a te mostrar o gráfico dessas duas funções comparadas. Galera, não tem erro, de uma função do primeiro grau, o gráfico é específico. Galera, quando a gente se deparar com uma função do primeiro grau, de simples e direto, sem muita enrolação aqui, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau, galera, é uma reta. Olha que lindo. Exato, é uma reta. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Por exemplo, galera, olha aqui um exemplo de uma reta, ó. Olha aqui o exemplo de uma reta. Olha aqui esse exemplo básico, né? Vou colocar aqui uma outra reta de uma outra cor. Olha aqui, ó, por exemplo. Vou colocar aqui mantendo a mesma essência aqui, ó. Pronto, tá aqui. Retas independentes, tá, gente? Não precisa ter relação, elas obrigatoriamente não precisam ter alguma relação entre si, beleza? Deixa só o seu professor colocar aqui, é só um exemplo para que vocês possam perceber. Galera, eu acho que vocês conseguem notar uma coisa, se a gente só colocou um limite aqui por questões lógicas, mas você consegue concordar comigo que essa reta tende a ir embora infinitamente, né? Galera, não importa. Para qualquer valor de x que você pegar, olha que maravilha isso, galera. Para qualquer valor de x que você pegar, você vai ter um valor correspondente em y, seja nessa reta, seja em outra. Seu professor só trouxe alguns exemplos para vocês de algumas retas, né? Então, de uma forma geral, ó, um exemplo. Acabei de colocar essas retas aqui como uma forma geral, mas a gente pode entender que você tem uma reta aqui, ó. E galera, não importa onde é que ela esteja, ó, opa, ó, não importa onde essa reta ela vai, opa, não importa onde essa reta, eita retinha teimosa, não importa se ela tá aqui, se ela tá aqui, se ela tá aqui, galera, não importa, o que importa é que ela é uma reta. Toda a função do primeiro grau, galera, pode ser expressa através de uma reta. Ou seja, então você tem aqui um exemplo de uma função onde você basicamente consegue perceber que para cada valor de x você vai ter um valor de y correspondente. Isso é lindo de perceber, né? Então aqui basicamente, ó, representa, galera, a sua corrida que você fez no aplicativo. Ó, aqui representa o valor que você paga, só que lembra, ó, isso aqui é legal a gente perceber, a gente não consegue fazer essa diferenciação. Mas galera, entenda o seguinte, né? É bem intuitivo você notar que o ponto de encontro é a nossa referência inicial. Combinado? Ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto é o que a gente define como origem. Só para quê? Só para nossa referência. Esse cara aqui é o zero, né? E aí ele marca, galera, uma distinção, né? Tudo que estiver deste lado, positivo. Tudo que estiver deste lado, negativo. Tudo que estiver aqui em cima, positivo. Tudo que estiver aqui embaixo, negativo, né? Então aqui a gente consegue fazer essa distinção, né? Você já consegue perceber que tudo que estiver por aqui, positivo. Tudo que estiver por aqui, negativo. Ó, ou seja, é uma relação de simetria. É só uma divisão aqui para você ter uma relação perfeita. Olha que lindo como é que seria numa bandeirada de táxi, galera. Olha só.
Você entrou no táxi. Galera, só de você entrar no táxi, você já paga um determinado valor. Olha que lindo, no início de tudo, você já entra pagando um valor. E agora, olha que lindo, galera, quanto mais você anda, mais você vai pagar. Olha isso, olha que lindo, quanto mais você anda, maior vai ser o valor que você vai pagando. Então, olha como isso daqui representa uma situação cotidiana, tá? E é nítido você perceber isso. Galera, essa reta, ela pode ter esse comportamento, assim como ela pode ter este, olha só. Professor, a análise é a mesma? Galera, a análise é a mesma. É uma reta, só que tem um ponto importante que eu acho que te chamou a atenção, né? Aqui a gente consegue perceber o padrão de uma reta, galera, dita crescente, ó. Aqui a gente consegue perceber o padrão de uma reta dita crescente e aqui a gente consegue perceber o padrão de uma reta decrescente, ó. Isso aqui é só uma análise que o seu professor chama a atenção para que você perceba. E de uma forma maravilhosa, professor, como é que eu comparo uma função então do primeiro grau com uma do segundo, hein? Galera, vem comigo. Enquanto uma função do primeiro grau tem a cara de uma reta, galera, a função do segundo grau tem a cara de uma parábola. Só que olha que legal, galera, essa parábola ela pode estar de duas maneiras. Galera, olha só, essa parábola pode estar, triste. Olha essa parábola, galera. Essa parábola pode estar triste. Vamos representar aqui. Essa nossa parábola pode estar triste. Opa, professor, acho que ela não está querendo, não. Espera aí. Aqui. Aqui. Vamos representar aqui um exemplo, nossa parábola. Ó. Olha aqui. Olha a nossa parábolazinha aqui, um exemplo. Ó. Nossa parábola, ela pode estar tanto, galera, triste. Olha que legal essa representação, né? Se o professor vai apagar aqui, porque eu coloco ali embaixo mais para você entender, mas era só para você acompanhar meu raciocínio. Mas para não poluir tanto a figura, olha só o gráfico de uma função do segundo grau, galera, é uma parábola. E essa parábola pode estar tanto triste, olha que lindo. Olha aqui ela triste, ó. É fácil você perceber, olha a diquinha. Triste. Assim como essa parábola, galera, ela pode estar feliz. Ao invés de estar com um sorriso para baixo. Galera, essa parábola pode estar com um sorriso para cima. Olha ela aqui, ó. Por exemplo. Tá aí, ó. Olha ela aqui. Olha ela super feliz. Né? Então, aqui, basicamente, é o que o seu professor quer te mostrar, tá? Com relação às características de umas determinadas funções, né? Tá aqui. Tá aqui as características de algumas determinadas funções que você consegue parar e perceber isso aqui. Olha que legal. Então, a gente acabou de definir essa parábola e a sua respectiva, galera, concavidade. Quando a gente fala de concavidade, a gente basicamente tem que entender que é para onde está voltado o sorriso, galera. E essa parábola ela pode estar onde você quiser, mas vai ser muito nítido você ter essa percepção. E o seu professor, lógico que separou momentos que você vai ter uns insights específicos, tá? Específicos sobre como interpretar cada uma delas. Galera, olha só, vem comigo. Professor, como é que é? Eu já sei como é que é a cara delas na forma de gráfico. Eu já peguei perfeitamente essa ideia, mas agora eu quero visualizar como é que ela aparece na escrita. Tudo bem, galera, uma função do primeiro grau, ela pode aparecer escrita da seguinte maneira, ó. Y. O que é Y? Galera, depende. Y é o que a questão quiser. Função é uma relação de dependência. E quando você fala que Y é igual a AX mais B, opa, você lembra, galera, de A, B e C lá na equação do segundo grau, né? Assim como a gente já fez várias questões que tinham essa cara, só que a gente só não chamou elas especificamente de função, né? Algumas regrinhas de 3 que a gente trabalha seguem um determinado padrão, né? Então, olha só. Ah, professor, então peraí, um exemplo. Tudo que eu perceber que tá dessa forma assim, ó, professor, eu já vi
eu já vi isso aqui, ó, e eu me assustei quando eu vi isso, f de x. Galera, não se preocupem com isso, não. Não se preocupe com isso, não, porque quando você vê f de x, na verdade, eu estou querendo utilizar que aqui, eu estou querendo que você perceba que aquilo basicamente é uma ideia de função. Isso é uma função que depende de x. Exatamente. Aqui, por exemplo, é a temperatura que depende do tempo. Aqui, por exemplo, é o preço que você paga que depende da quilometragem. Só isso. Mas se o professor quer a partir de agora que você entenda que todas as vezes que a prova falar f de x, pensa que isso é y. Só isso. Então, olha um exemplo. F de x é igual a 2x mais 1. Que isso? Ah, galera, olha que lindo, isso é uma função do primeiro grau. E a primeira diquinha que o seu professor também tem para fornecer a respeito da função do segundo grau na sua forma escrita é que você perceba como é que está o expoente do x, galera. Repara que quando não tem nada, na verdade é 1. Então, o expoente do x é o expoente 1. E é isso que também reforça a ideia da nossa função ser do primeiro grau. Olha aqui um exemplo de uma função do primeiro grau, ó. Ela sempre vai estar escrita dessa maneira. Ou seja, uma função, ó, que depende de uma certa variável x, e ela é escrita sempre dessa forma. Um valor que acompanha o x mais outro, né? Galera, se não tiver o x, não é uma função, né? Porque não faz sentido você falar de uma função sem ter uma relação entre variáveis. Então, como é que você só quer definir uma coisa sem a gente basicamente ter outra? Então, relaxa que na sua prova, se a gente tiver uma questão de função para ser explorada, fique tranquilo. É com toda certeza que a gente vai ter ali uma variável sendo analisada. Ah, professor, então eu acho que a gente já consegue fazer uma comparação com a função do segundo grau na forma escrita, né? Porque uma coisa eu lembro, e o seu professor vai cobrar você lembrar disso mesmo, galera. Toda a cara de uma função do segundo grau é daquele jeito, ó. Lembra? Ax² mais bx mais c. E o seu professor reforça o porquê disso daqui ser uma equação do segundo grau. E a gente consegue ir diretamente no detalhe, igual a gente percebeu aqui, ó. Olha que lindo verificar que o expoente de x agora, ele é um expoente 2. Ele é um expoente 2. Olha que lindo isso. Olha como é que a gente consegue fazer essa análise. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui a gente verificando essas relações e agora entendendo como é que funciona. Isso aqui a gente já viu. Só que você tem que entender que eu posso utilizar isso para trabalhar relacionando situações cotidianas, né? Exemplo, a mesma ideia. Você tem aqui uma função de x, né, que a gente sabe que é a mesma coisa que y, mas galera, vem comigo e visualiza uma coisa, ó. A gente pode, por exemplo, ter uma função que ela é do tipo assim, ó, 2x² mais 2x mais 3. Olha aí um exemplo de uma função. Isso, ó. Ou seja, você tem valores que variam em função de x. Olha aqui que lindo, ó. Você tem valores que variam em função de x e você consegue perceber que este expoente é um expoente 2, reforçando ainda mais o fato disso daqui ser uma função quadrática, né? Pronto. Pronto. Você consegue já perceber que quando você receber coisas desse tipo é do primeiro grau, é uma reta. Quando você receber situações desse tipo é do segundo grau, é uma parábola. Então, é este o detalhe que o seu professor quer chamar a sua atenção. Você já sabe a cara perfeita de um gráfico e a forma com que ele é escrito nessas determinadas funções, tá bom? Isso aqui é legal de perceber. Isso daqui é uma visão muito importante do fato, tá bom? Feito isso, a gente faz umas últimas considerações, né? E aí a gente tem tranquilamente a nossa função perfeitinha, bem trabalhada. Mas antes, olha o que o seu professor quer trabalhar aqui com vocês para que esse assunto fique de fato enterrado de uma forma maravilhosa. Ó, vem comigo. Deixa o seu professor pegar aqui. Ó, vem aqui comigo.
Galera, vamos analisar uma coisa aqui específica que eu acho que você conseguiu perceber. Existem alguns nomes que são alguns nomes engraçados que às vezes a gente vê nos editais e a gente fala, pô, professor, essa visão aqui eu não vi no curso. Né? Se a gente não falar no nome específico, você não se lembra, mas muitas das vezes a gente já passou por ele. E ele foi importante para resolver certos itens, né? É interessante essa noção. Então, galera, vem comigo, olha só. Aqui nós temos as mesmas ideias, galera. Estamos nos mesmos eixos x e y. É uma relação de dependência. Existe uma relação de dependência entre as coisas que estão sendo trabalhadas. E galera, vem comigo, presta atenção nisso daqui, vai. Eu vou colocar uma outra reta. Família, vem comigo. Galera, preste atenção no seguinte. Você consegue perceber para que qualquer valor de x que você pegue, ó, qualquer valor de x que você pegar aqui, ó, qualquer valor de x que você pegar aqui, galera, ó, olha que maravilha, qualquer valor de x que você pegar aqui, ó, você tem uma correspondência em y. Sim, galera, isso é uma função. Para cada valor de um, você vai ter uma correspondência no outro. E repara que em termos de reta, galera, você tem uma liberdade infinita de valores para pegar. Essa reta não acaba aqui, não acaba aqui. Ela segue de forma infinita. Ah, então, professor, peraí. Você está me dizendo que tanto x quanto y podem assumir quaisquer valores? Eu posso ter quaisquer relação aqui? Perfeito. E aí a prova traz o que muitas das vezes ela chama de domínio e imagem. Galera, o que é domínio e o que é imagem? Galera, vem comigo, olha que lindo e olha que fácil. Se a tua prova em algum momento falar sobre domínio para você, galera, você vai ficar focado em apenas um detalhe. Quando a questão fala em domínio, você tem que pensar que a gente está preocupado apenas com os valores. Ó, que lindos valores que x pode assumir. Olha isso. Ah, então, professor, peraí. Se o domínio são os valores que x pode assumir, então eu acho que a gente consegue perceber uma coisa importante. Na função do primeiro grau, professor, x pode assumir qualquer valor? Exatamente. Se ela pode assumir qualquer valor, galera, em uma reta, a gente fala que o domínio dessa função é de x pertence a todos os reais. E a gente estudou isso daqui. Estudou, lembra o conjunto dos números reais? É todos os números. E outra, é lógico que os valores que x pode assumir são todos os números. Então, uma forma da gente escrever isso de forma bonita está aqui, ó, x pertence aos reais, né? Esse conceitinho de que a gente sabe, lembra que a letrinha E significa pertence, né? Lembra do curso de conjuntos? Professor, então, se o domínio são os valores que x pode assumir, a imagem são os valores de y correspondentes? Exatamente. Exatamente. Ah, professor, então peraí, se x pode assumir qualquer valor, y também, né? Porque para cada x eu vou ter um y. Exatamente. Então, enquanto domínio são os valores de x e imagem são os valores de y. Galera, quando a prova falar domínio, você foca no eixo x. E quando a prova falar imagem, você foca no eixo Y. Galera, olha que lindo, ó. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Para este domínio, nós temos essa imagem. Pensa numa relação de espelho. Eu me olho no espelho e vejo a minha imagem. Ah, professor, entendi. Então, essa relação, ela existe tanto em uma quanto em outra? Exatamente, galera. Exatamente. Tá aqui, ó. Olha aqui um exemplo de uma parábola aqui para vocês lindamente. Olha essa parábolazinha aqui nossa, ó. Olha isso. Olha que lindo isso daqui. Galera, essa parábola ela vai infinitamente. Essa parábola ela vai embora infinitamente. Né? Só que o que me interessa é uma coisa importantíssima aqui que você consegue perceber, que é o seguinte, galera, olha isso aqui que lindo. Seu professor ainda vai trazer essa parábola para cá, para que você perceba ela de uma forma específica. Olha isso, galera. Olha isso. Olha aqui como essa parábola ela tem um limite, ó. Olha que lindo. Galera, valores aqui para baixo não existem nessa função.
Ah, professor, eu acho que eu já consegui pegar essa ideia. Eu consegui porque quando a gente compara ela com a reta, professor, é nítido ver que a reta não tem limite, né? Mas eu acho que a parábola é fácil ver que ela tem um limite. Ela não tem limite para cima, ó. Porque essa parábola ela vai embora, então você sempre vai ter uma correspondência nela. Agora, galera, deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando você pegar esse ponto aqui, ele não pertence à parábola, não. Quer ver? Pega ele aqui, ó. Luft. Esse ponto pertence? Ah, professor, então eu já consegui notar uma outra percepção, né? Enquanto a reta carrega tudo, professor, eu consigo perceber que não são todos os valores que a parábola apresenta. Concordo. E isso é uma visualização importante que você tem que trazer para o seu item. Tá bom, galera? Então, fique com essas noções principais para a gente fechar o caixão com algumas continhas específicas, beleza?